Fazer R$ 1.000 num dia era um sonho, virou uma coisa comum. Aí fazer R$ 2.000 num dia era um sonho, virou uma coisa comum. E aí hoje é 3.000. Hoje mesmo, hoje de manhã eu operei e fiz 3.300 uns quebrados. Né? Isso era uma coisa que era inimaginável há 2 anos atrás. Né? Hoje eu já bati a meta da semana toda. A meta da semana são 5 R's. Hoje eu fiz já 7 R's. Eu jamais teria feito isso antes, sem o conhecimento que eu tenho hoje. Identificar movimento, identificar pressão, identificar uma série de elementos que conseguem lhe trazer uma segurança de fazer uma operação. Eu consigo já manter uma consistência de resultados mensais. Esse é o meu melhor mês. E é o mês que eu já venho trabalhando junto com a Aranha com mais frequência. Então esse já é o meu melhor mês da história. Resultado financeiro eu comecei a fechar positivo. E consistente, meses seguidos positivos. Eu já operava, só que eu não conseguia ter lucro. E quando foi 2024 eu falei, não, agora esse ano eu vou entrar para operar novamente, colocando em prática. E aí foi o primeiro ano que eu fechei positivo. Olá, aqui é o Felipe Aranha. E nesse mini curso eu vou mostrar como você pode começar a lucrar toda semana, trabalhando sozinho, poucas horas por dia, de qualquer lugar do mundo, simplesmente usando o movimento do dinheiro ao seu favor. O que eu vou te mostrar aqui, você não vai precisar vender nenhum produto, não vai precisar vender nada. Não vai ter que montar uma empresa, nem contratar funcionários. Você também não vai precisar esperar 10 anos investindo em alguma coisa para enfim ver algum retorno. Usando uma estratégia que muitas pessoas conhecem, mas que poucas pessoas dominam, para que você lucre com o movimento do dinheiro que acontece o tempo todo no mercado financeiro. Eu sei que isso pode parecer bom demais para ser verdade, eu mesmo duvidaria, se eu não tivesse há 15 anos lucrando com consistência, usando somente o meu computador e o meu conhecimento. Eu também duvidaria se eu não conhecesse milhares de pessoas ao redor do mundo que não têm nenhuma formação em finanças, só que aproveitam esse movimento do dinheiro para lucrar com consistência. Então, eu te convido a ver com seus próprios olhos algumas pessoas reais que conhecem essa oportunidade e que lucram com consistência. Nos anos 80, um homem chamado Richard Dennis, um dos maiores traders da Bolsa de Valores do mundo, decidiu provar algo que até então a maioria das pessoas não acreditava: que qualquer pessoa, mesmo sem experiência, podia se tornar um trader de sucesso e lucrar no mercado financeiro. Qual era o seu desafio? Ensinar pessoas comuns a seguir regras simples e conquistar resultados consistentes no mercado financeiro. Todos duvidaram que ele conseguiria. Pensavam que o mercado financeiro era para especialistas ou para pessoas com algum tipo de dom especial, mas ele não deu ouvidos. Ele recrutou 23 pessoas. Nenhum deles era especialista em finanças. Eram pessoas comuns, com profissões comuns, de segurança de banco até engenheiros. Pessoas que até então não tinham qualquer treinamento. Ele chamou esse grupo de Turtle Traders, que em português é algo como traders tartaruga, porque ele acreditava que o sucesso de um trader é uma questão de treinamento e não de talento nato. O treinamento foi direto ao ponto. Eles aprenderam a identificar tendências, gerenciar riscos e, acima de tudo, a manter a disciplina. Após apenas 2 semanas de aulas, cada participante recebeu entre 500 mil e 2 milhões de dólares para operar no mercado real. Os resultados foram incríveis. Jerry Parker, que antes era apenas um contador, transformou suas operações em uma fortuna e, mais tarde, fundou um fundo de investimentos que gerou centenas de milhões de dólares. Curtis Faith, o mais jovem do grupo, alcançou lucros de mais de 30 milhões de dólares em poucos anos. E Liz Cheval, que começou como programadora, se tornou uma das principais referências no mercado financeiro americano. O segredo deles não era sorte, não era mágica. O segredo era seguir o método. O experimento dos Turtle Traders provou que, com um método simples e disciplina, qualquer pessoa comum pode conquistar resultados consistentes no mercado financeiro. E se eles conseguiram, por que você não conseguiria? Você já viu que é possível. Já entendeu que é 100% possível que uma pessoa comum, como eu e você,
participar do mercado financeiro e lucrar com o movimento do dinheiro. Na aula de hoje, você vai entender como o mercado financeiro realmente funciona e vai descobrir como e por que a maior parte do dinheiro do mundo se movimenta o tempo todo. E principalmente, vai entender como você pode participar desse movimento e colocar uma parte desse dinheiro no seu bolso de forma totalmente legal e transparente. Mas antes de eu te explicar isso, eu preciso te contar como que eu conheci essa estratégia. Eu sempre quis ter o controle da minha vida. E aí um dia eu vi um daqueles filmes sobre bolsa de valores, sabe? Um cara operando de um iate, aquilo me encantou, aquilo me chamou a atenção. E eu comecei faculdade, fui trabalhar em uma corretora da bolsa e ficava ligado direto com o pregão. Sabe aquelas cenas que um monte de operador gritando, com alguém na linha? Como é que você paga os 1.000? Eu pago 1.000 a 3. Pois é, no outro lado da linha era eu colocando pilha no operador. Só que eu ainda era estagiário de faculdade, eu não gostava daquela ideia de ficar dependente de um salário, de um chefe. Tudo que eu queria era depender só de mim. E eu não tinha intenção de ficar bilionário ou comprar uma Ferrari. Eu até podia querer isso depois, mas não era o ponto principal. O que eu realmente queria fazer era acordar todo dia empolgado para trabalhar, fazendo alguma coisa por mim mesmo e sabendo que as rédeas estavam nas minhas mãos, sem precisar bater cartão de ponto em escritório ou esperar a ordem de alguém para fazer alguma coisa. E eu sei que você talvez sinta algo parecido ou até mesmo já tenha passado um pouco dessa fase, mas se você é um pouquinho como eu, com certeza você já buscou alguma forma de ganhar dinheiro que permita viver sem aquela insegurança de pensar: será que mês que vem eu ainda tenho um emprego? Ou será que eu consigo sustentar minha família? O que eu sempre quis foi poder dizer: hoje eu vou fazer o que eu quero, como eu quero, de onde eu quiser e ponto. Eu já tinha feito uma boa faculdade, trabalhei até na vice-presidência de uma das maiores empresas do Brasil e mesmo assim eu sentia que faltava uma independência total. Afinal, se não era eu quem decidia qual é a hora que eu ia começar a trabalhar, quanto eu ia me dedicar ou quanto eu ia ganhar, na prática, não era eu quem estava controlando a minha vida. E aí o mercado financeiro me chamava. Eu curtia a bolsa de valores, fui trabalhar em uma corretora grande, e aí meu chefe começou a me despachar para tudo quanto era canto. Mandou para Nova York, para Londres, mandava toda hora para o Rio de Janeiro, ia para o Rio Grande do Sul. E foi legal? Lógico que foi, quem não gosta de viajar? Só que eu fui lá para trabalhar. E aí os lugares, eles decidiam os lugares. E aí eu pensava, eu quero ir para Nova York quando eu tiver afim, com as pessoas que eu quiser visitar, por opção, por desejo próprio, não por uma imposição. E eu quero curtir a cidade, não quero ficar desde que eu acordo até o final do dia. Eu quero viver a viagem que eu estou fazendo. Ao mesmo tempo, por estar em uma grande corretora, eu vi os traders profissionais e o pior é que eu vi o resultado deles. E aquilo começava a me dar um desejo, eu começava a ver que aquilo era real. Eu vi o quanto esses caras ganhavam, a quantidade de dinheiro que esses caras faziam, mesmo na pessoa física. E aí eu decidi e mergulhei na vida de trader, só que naquela época não tinha muito material, tinham poucos livros bons, não tinha muito como aprender, pouca gente falava disso no Brasil. Quem sabia não falava e quem falava não sabia muita coisa. Então, eu acabei acreditando em gente que se dizia guru, mas no final das contas não entregava resultado nenhum. Eu fui indo de curso em curso, metodologia em metodologia, pulando de galho em galho, sem ver a coisa decolar. E isso atrasou demais a minha evolução. Fez eu perder anos e anos. Eu fiquei uns 6 anos patinando, sem ganhar dinheiro e muitas vezes perdendo. Tudo porque eu não tinha um método, não tinha um mentor que me mostrasse o que realmente tinha que fazer. Eu não sou um cara especialmente brilhante. Eu não conseguia inventar um método do nada. Eu precisava ver alguém fazendo para que eu pudesse aprender. Mesmo patinando, eu já tinha visto os resultados, então eu também não largava aquilo. Mas eu sabia que existia um caminho. Eu só não sabia exatamente como, mas o jogo começou a mudar quando eu finalmente encontrei uma metodologia que me fez acreditar no trade. Todo mundo sabe que a metodologia que eu uso é o Price Action do Wall Brooks. Só para você saber, na época ele não era um autor conhecido como é hoje. Ele era só um trader, um cara que ficava em casa, já tinha sido médico, estava desde 87 operando sozinho em casa, só que ele tinha uma visão de mercado muito fora da curva. E ele decidiu virar autor. As pessoas, na verdade, foram pedindo artigos, e ele acabou escrevendo esse livro. E foi a primeira vez
que eu olhei para um conteúdo sobre trade e pensei, cara, isso aqui sim é um conteúdo sério. E aí eu comecei a estudar sem parar, eu fiquei doido, estudava. Lógico que eu enfrentei um monte de dificuldade no começo, mas quando alguma coisa dava errado, eu pelo menos sabia o que tinha dado errado. Eu passei a entender o porquê. Eu passei a ler e a entender o movimento dos gráficos. Ou seja, eu comecei a entender ali o movimento do dinheiro, comecei a enxergar o movimento do dinheiro. E daí eu passei a conseguir fazer operações que me davam lucro. Eu fui estudando, me desenvolvendo cada vez mais, e aos poucos eu fui entendendo e começando a lucrar. Eu operava durante o dia, estudava dia e noite, e foi assim durante quase uma década. Eu passei a enxergar o trading de uma maneira diferente. Eu acordava todas as manhãs, empolgado, com vontade de operar, porque eu sabia exatamente o que eu estava fazendo, exatamente o que eu precisava fazer para atingir meus objetivos, e mesmo quando as coisas não davam certo, eu já não me desesperava mais, porque eu sabia o que eu tinha feito de errado e sabia como corrigir aquilo dali para frente. O dinheiro passou a entrar no meu bolso de forma consistente, eu já conseguia viver de trade, foi aumentando, mas aí eu percebi que surgiu a necessidade de eu ter um plano, uma direção clara, para que eu pudesse aumentar, para que eu pudesse ganhar mais dinheiro, para que eu pudesse me sentir cada dia mais seguro naquilo que eu fazia, para que eu tratasse aquilo como se fosse um negócio. Foi aí que eu criei e aprimorei um plano de operação. E aí as coisas deram um salto enorme. Eu passei a ter segurança de saber o que fazer todos os dias. Eu passei a encarar o trading como um trabalho, como uma profissão. Ficou cada vez mais profissional. E isso transformou o meu nível de disciplina. Aí eu fiquei cada vez mais confortável na minha rotina de trading. E fiquei fazendo cada vez menos besteira. E menos. E cada vez mais fazendo a coisa certa. Aí lá para 2018, depois de vários e vários anos operando sozinho, alguns traders experientes ouviram falar do meu resultado, do que eu fazia, e me chamaram para explicar como é que eu fazia aquilo. Eles conheciam muito pouco de All Brooks e ficaram encantados com aquilo. Eu acabei fazendo uma live, depois outra, nem sabia direito o que era live, mas as pessoas começaram a me procurar e chegou um ponto que eu recebi mais de 5.000 e-mails com perguntas de pessoas querendo aprender o que eu fazia. Eu não tinha rede social, eu não tinha nenhum tipo de contato que eles pudessem me alcançar. Só que eu não tinha nada para oferecer. Eu era um trader, um cara que ficava em casa operando sozinho. E as pessoas começaram a me pedir aulas, lembrando que não tinha material em português desse tipo de técnica. Aí eu fui chamado para comandar a tradução dos livros do All Brooks para o português. E eu cheguei a fazer alguns desafios que acabaram viralizando na internet. E eu acabei ficando muito conhecido nesse meio. Teve esse que ficou bem famoso, que eu peguei R$400 e transformei em R$20.000 em poucas semanas. E isso aconteceu, esse resultado, com um monte de gente vendo. Mas o ponto é, mesmo nesses desafios mais extremos, eu tinha um método e um plano muito bem definido. Eu sabia o quanto eu podia arriscar, até onde eu ia antes de parar, e tudo na ponta do lápis. Eu operava, ganhava, lucrava. Eu tinha uma clareza muito grande de quando e como operar. Mas eu percebi que os meus alunos, eles não tinham essa mesma clareza. Mesmo aqueles que dominavam as técnicas, ficavam às vezes perdidos na execução. E com o tempo eu fui percebendo que não bastava só eles entenderem a técnica. Eles precisavam saber extrair dinheiro do mercado e ver o trade de uma maneira mais profissional. E foi aí que eu decidi ensinar o meu plano de operação para que meus alunos também conseguissem ter consistência e lucrar toda semana. Um plano simples, algo factível que qualquer pessoa pudesse entender e utilizar. E foi aí que o lucro toda semana começou a tomar forma. Eu juntei a técnica do Price Action, que mostra a movimentação do mercado como nenhuma outra, a minha experiência de mais de 15 anos operando e estudando o Price Action, e trouxe a ideia de ter um plano claro de operação. E por isso que eu vim hoje aqui mostrar como você pode lucrar toda semana trabalhando sozinho, poucas horas por dia, de qualquer lugar do mundo, simplesmente usando o movimento do dinheiro a seu favor. E por que eu ensino isso tudo? Bom, em primeiro lugar, porque eu adoro operar. É algo super divertido, me motiva, eu acordo todos os dias querendo operar, e já que é algo divertido e lucrativo, você naturalmente quer compartilhar com os outros também. Tem mais uma coisa, eu venho de uma família de professores.
meu avô, meu pai, minha mãe, minhas irmãs. E eu sempre quis dar aula. Sempre foi uma coisa que eu desejei, só que eu era trader. O que eu ia fazer? Né? Eu ia ensinar a quem? As pessoas não ouviam falar muito disso. Mas não é só isso, a principal razão é que eu sei quantas vezes eu mesmo bati cabeça, quantos anos eu perdi querendo aprender a operar, e quantas pessoas estão querendo se libertar de uma vida, de um modelo de trabalho que não faz sentido nenhum, dependendo de salário apertado, sonhando com uma renda extra consistente para que elas possam ser donas da vida delas. E eu sei quantas pessoas querem ganhar mais dinheiro de forma consistente, mas que não querem ou não podem empreender. Também sei quantas pessoas estão vendo a idade avançando e não sabem como que vai ser daqui para frente quando a renda começar a cair. E eu encaro esse projeto como algo realmente transformador. Eu sei o quanto isso pode transformar a vida de muitas pessoas. Transformou a minha e transformou de muitas pessoas que eu conheço. Sinceramente, eu acho que a educação financeira e a educação de mercado deveria estar no currículo das escolas. Porque se a pessoa aprende isso cedo, ela evita cair em armadilhas e ganha poder de decisão da sua própria vida lá na frente. Então por isso que eu faço questão de compartilhar essa visão, a técnica que eu aprendi e a estrutura de planos que eu desenvolvi. Eu quero dar uma luz para quem se sente preso, para quem se sente sem perspectiva, e eu quero ajudar mais gente a conquistar essa independência que todo mundo tanto busca. Então agora, se você quiser começar a lucrar toda semana, trabalhando sozinho, poucas horas por dia, de qualquer lugar do mundo, chegou a hora de mergulhar em algo que, para muita gente, parece um bicho de 7 cabeças, que é o mercado financeiro. Eu sei que quando a gente ouve falar em bolsa de valores, ações, derivativos e tal, pode pintar aquele sentimento de isso não é para mim, eu preciso ter muito dinheiro, ou eu preciso ser um gênio da matemática para conseguir alguma coisa. Mas na verdade não é bem assim. Eu estou aqui para mostrar que o mercado financeiro e a bolsa de valores podem ser acessíveis para uma pessoa comum, sem precisar ter uma fortuna, nem esperar 10 anos para ver lucro. Por isso, hoje, eu vou explicar em detalhes como funciona o mercado financeiro, o que é a bolsa de valores, por que os mercados existem, de onde vem o dinheiro que circula na bolsa, quem são os grandes investidores e participantes do mercado, por que o dinheiro está sempre se movendo, por que o preço muda conforme o mercado se move, porque qualquer pessoa pode aproveitar essa variação no preço para lucrar e como uma pessoa normal pode fazer trade e lucrar com o movimento do mercado. E principalmente, como price action e uma gestão profissional dos seus trades vai te ajudar a ter mais resultados. E claro, ao longo do caminho, eu vou tirar algumas das principais dúvidas que você provavelmente tenha sobre tudo isso. Então presta atenção, porque o que você vai ver aqui hoje vai mudar completamente a sua vida. Primeiro, como funciona o mercado financeiro? O mercado financeiro, colocando de forma bem simples, é um sistema que permite a negociação de diversos ativos, ações, moedas, títulos de dívida, commodities como petróleo, milho, café e por aí vai. Mas o que isso significa na prática? Significa que todo dia, a cada segundo, a gente comprando e vendendo esses ativos por motivos dos mais variados, que vão desde a necessidade real de uma empresa até pura especulação por lucros. Ah, mas Aranha, eu não sei nada de finanças, não estudei nada de economia, será que eu consigo entender esse negócio? Claro que consegue. O mercado financeiro não é um clube fechado só de economistas. Hoje em dia, com as plataformas de investimento online, você faz tudo pela internet de maneira muito transparente. Qualquer pessoa com acesso a um computador ou celular já consegue, em poucos cliques, colocar uma ordem de compra ou de venda na bolsa. Você vai entender mais para frente que existem métodos simplificados de analisar o mercado, como é o caso do price action. A dinâmica básica do mercado é a seguinte: existem os compradores, que fazem ofertas de quanto estão dispostos a pagar por um determinado ativo e tal, e existem os vendedores, que fazem ofertas de quanto estão dispostos a vender esse ativo. É como comprar e vender um carro, por exemplo. Tem gente anunciando para venda, tem gente comprando, e quando um comprador e um vendedor entram num acordo de preço, a transação acontece. E é aí que se formam as cotações no mercado, um fluxo de milhões de negócios, todos os dias, claro, dependendo do tamanho da bolsa, que, no final das contas, determinam os preços de cada ativo em cada momento. Em grosso modo, a Bolsa de Valores é uma plataforma ou um ambiente onde essas negociações se encontram de forma organizada e regulamentada. Antigamente,
Tudo isso era feito fisicamente no chamado pregão viva voz. Você já deve ter visto algum filme, uma reportagem, aquele povo gritando, com o telefone na mão, cheio de papelzinho. Hoje em dia não, hoje em dia é tudo eletrônico e a gente vê esse movimento nos gráficos. A Bolsa de Valores traz transparência de preço. Você sabe exatamente a que preço você consegue comprar ou vender aquele ativo que você quer negociar. E você não precisa sair batendo de porta em porta, porque ela é um local onde os compradores e os vendedores vão lá para negociar. A Bolsa de Valores também traz liquidez. Sempre tem alguém do outro lado, um comprador ou um vendedor, especialmente em ativos mais populares, como ações de grandes empresas ou contratos de índice dólar. A Bolsa de Valores também traz regulação. No Brasil, a B3 é a bolsa que é regulamentada pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que é a comissão que protege o investidor de fraudes. Então, tudo ali é seguro e transparente. Nos Estados Unidos é a SEC, e assim por diante. Cada país tem o seu órgão regulador. A Bolsa de Valores também traz acessibilidade. Existem as corretoras online que permitem que qualquer pessoa abra uma conta e comece a negociar com pouco dinheiro. Ah, Aranha, mas não é só para investir em ações de longo prazo? Day trade parece loteria. Na verdade, não. E é aqui que está a grande oportunidade. O mercado oferece múltiplas possibilidades de atuação. Você pode comprar ações e segurar por anos? Claro que pode. Mas você também pode fazer operações diárias. Por exemplo, às 9h30 da manhã você compra um ativo a R$50 e às 9h45 você vende esse mesmo ativo por 51. Exatamente aí que está a importância de você ter um método claro para operar. Porque com um bom método, você vai trabalhar com probabilidades favoráveis a você. Não é um chute, não é sorte. Os mercados existem para facilitar as negociações. Pensa numa feira livre. O feirante expõe a mercadoria, o cliente escolhe o que comprar, o preço é estabelecido. A bolsa faz algo similar, só que para produtos financeiros. As empresas abrem o capital na bolsa para captar recursos e investir em novos projetos. Investidores compram participações em empresas esperando valorização das ações ou para receber dividendos. Governos emitem títulos para financiar dívidas e investidores compram na expectativa de receber juros. Commodities como soja, milho, petróleo também podem ser negociados por quem produz e por quem compra, ou até por especuladores que acreditam na variação do preço. Commodities, que são mercadorias como soja, milho, petróleo, café, elas também podem ser negociadas por quem produz e por quem as compra, ou até mesmo por especuladores que acreditam na variação do preço. E aí o dinheiro circula nessas operações, e é aí que está a grande oportunidade. Você entra no meio dessas operações e lucra com essa oscilação de preços. Existem várias fontes de dinheiro na bolsa, institucionais, bancos, fundos de pensão, seguradoras, gestoras de investimento. Eles movimentam fortunas gigantescas todos os dias, seja para proteger suas carteiras, seja para especular, seja para gerir o dinheiro dos clientes. Tem também as empresas listadas e os investidores. Quando uma empresa faz um IPO, que é uma oferta pública inicial, quando ela abre o capital na bolsa, ela coloca ações à venda e o mercado inteiro participa. Isso traz dinheiro de todos os cantos do mundo. Tem ainda os participantes internacionais, são estrangeiros que também investem pesado, especialmente em países emergentes, em busca de oportunidades de ganho. E tem as pessoas físicas, que são pessoas como eu e você, cada vez mais populares, cada vez participando mais, graças à democratização do acesso pela internet. Ah, mas eu sou pequenininho, entro com pouco dinheiro. Ok, mas somando todas as pessoas físicas, a gente tem um bolo enorme de recursos fluindo. E no final, todo esse capital é usado para fazer as negociações. E a soma dessas negociações diárias movimenta bilhões ou até trilhões no caso do mercado global de câmbio. E foi por isso que eu te chamei aqui hoje, porque existem várias formas de você pegar uma partezinha desses bilhões e colocar no seu bolso. O mercado financeiro global, ele já está operando 24 horas, de segunda a sexta. Quando uma bolsa da Europa fecha, já está aberta a de São Paulo. Quando a de São Paulo está aberta, já abriu a de Nova York. Pouquinho depois que fechou a de São Paulo, a de Nova York, já vai abrir a de Tóquio. Você já vai ter uma bolsa para operar na Austrália, aí de novo Europa, e assim vai. Ou seja, existem bolsas no mundo inteiro e a rotação do globo
faz com que sempre tenha uma bolsa em funcionamento, seja à noite, seja de madrugada, seja durante o dia, seja o fuso horário que você tiver. E além disso, no mundo inteiro, bancos e empresas têm necessidades reais. Eles têm que pagar fornecedores, receber pagamentos internacionais, têm que fazer hedge de exportação, e isso obriga eles a movimentar dinheiro. Tem a participação de trades, de fundos especulativos, que buscam lucro na variação dos preços. E você tem um fluxo constante de entradas e saídas em todos os mercados. Ah, Aranha, mas e se a economia parar? E se todo mundo parar de comprar e vender? A economia mundial não para, nunca parou e não vai parar. Podem acontecer crises, elas acontecem, mas as crises são inclusive oportunidades. Pode haver redução do volume ou quedas fortes no mercado, mas mesmo nesses momentos, há quem ganhe na venda. O mercado financeiro sempre vai ter movimento, seja para cima, seja para baixo, e onde há movimento, existem oportunidades de lucro para um trader bem preparado. E o que você vai aprender aqui é isso: ganhar com os movimentos do mercado. Entenda algo simples: o preço de um ativo varia de acordo com a oferta e com a demanda. Se muitos querem comprar, dólar por exemplo, e poucos querem vender, o preço tende a subir. Se ocorre o inverso, há muito vendedor pressionando, o preço vai cair. Então, lá quando acontece alguma notícia relevante, tipo o relatório de lucro de uma empresa, mudança dos juros, crises políticas, crises climáticas, catástrofes, podem alterar dramaticamente o interesse dessas pessoas. E você não precisa ficar acompanhando essas notícias para lucrar com o movimento do preço. No final das contas, cada mudança de preço reflete a percepção humana, ou de algoritmos programados por humanos, de quanto que aquele ativo vale naquele determinado instante. E a grande chave é: se o preço varia, é possível comprar barato e vender caro, ou vender caro antes e recomprar mais barato depois. O que você quer é a oscilação de preço, e você quer estar preparado para saber o que fazer com essa oscilação de preço. E não precisa ser uma empresa ou um fundo com milhões para fazer isso. Pessoas físicas, com uma conta simples em uma corretora, podem se beneficiar disso. Obviamente há riscos, por isso é importante ter gerenciamento de risco, definir valor de stop, não colocar todo o seu dinheiro numa só operação. Mas as ferramentas de proteção, stop loss, metas diárias, etc., estão aí disponíveis para todo mundo. Ah, Aranha, mas eu já ouvi dizer que 90% das pessoas perdem dinheiro na bolsa. Então não é para qualquer um. A verdade é que a maioria que não estuda, a maioria que não está preparada, perde. E a grande maioria que opera na bolsa não estuda e não está preparada. Sai operando por impulso ou tratando a bolsa como se fosse um cassino. Quem se prepara, segue um método sólido como o price action e gerencia o risco adequadamente, tem totais condições de ficar nos 10% que ganham. E esses 10% que ganham ficam com o dinheiro dos 90% que perdem. A diferença entre aquele que consegue e aquele que não consegue é a dedicação, a disciplina e, obviamente, o conhecimento. Mas quer saber? Isso vale para qualquer outra atividade que você for exercer. Qualquer coisa que você for fazer na vida para ganhar mais dinheiro, se você não se dedicar, não estudar, não tiver disciplina, você vai ter prejuízo. Então a pergunta é: como é que uma pessoa normal pode fazer trade e lucrar com o movimento do mercado? Então vamos a um passo a passo mais prático. A primeira coisa é abrir a conta em uma corretora. É grátis, 100% online. Você preenche um cadastro, envia documentos básicos, tipo RG, comprovante de residência, e em pouco tempo sua conta está apta a operar. Algumas corretoras abrem inclusive no mesmo dia. Segunda coisa, você tem que escolher quais mercados você quer operar. Pode ser mini dólar, mini índice, ações específicas, ETFs, etc. Cada um tem características de volatilidade e margem diferentes. Mas você não precisa se preocupar com isso agora, porque nas próximas aulas eu vou te explicar tudo isso de forma bem simples. Terceira coisa, você precisa ter um método de análise. É aqui que entra o price action, que te permite ler o mercado e entender o movimento do preço, para que você possa lucrar com essa movimentação. Em outras palavras, com o price action, você aprende a interpretar o comportamento dos participantes do mercado. E aí você consegue entender para onde o preço está indo. Eu vou falar bem mais sobre price action na próxima aula. Quarta coisa, você precisa definir um plano de trading. Você vai saber quando entrar, quando sair, quanto arriscar em cada operação, como gerenciar seu risco, qual a meta do dia, da semana. E eu vou te explicar esse tipo de coisa de forma bem simples na próxima aula também. Você precisa praticar
com capital reduzido. No começo, você vai estar aprendendo as estratégias. Só quando se sentir seguro e consistente é que você vai colocar uma quantidade maior de dinheiro. Você precisa manter a disciplina. Não adianta você ter um método e um plano se você não seguir eles. Nas próximas aulas, você vai entender como seguir o plano e como evitar operar por impulso ou por euforia. Qualquer pessoa normal, sem grande capital, nem formação em finanças, pode participar do mercado financeiro de maneira responsável. Por isso, você pode lucrar toda semana, sem vender nenhum produto, sem montar uma empresa ou passar anos e anos esperando algum retorno. Na próxima aula, eu vou te mostrar como o Price Action ajuda a ter mais resultados. Você vai entender o movimento do preço no gráfico de forma simples, sem ter que usar dezenas de indicadores complexos. Você vai colocar o olho na tela, olhar o tamanho das barras nos gráficos, ver alguns detalhes simples, vai perceber padrões de movimentação de preço e ver a velocidade que esse movimento está acontecendo. Você vai saber como operar e como lucrar. Com o Price Action, você consegue focar no que é realmente importante. Você enxerga a luta entre compradores e vendedores em tempo real, sem atraso de cálculo matemático. Você tem uma leitura direta do fluxo do mercado e percebe rapidamente quando o mercado está desequilibrado e por isso pode disparar numa tendência. Você vai entender como aplicar em qualquer mercado, porque comportamento humano gera padrões parecidos no gráfico. E mais importante, você vai entender isso de forma simples. Você não vai precisar acompanhar 10 indicadores diferentes, cada um falando de uma coisa. Com o Price Action, você fica com o que realmente importa, a movimentação do preço. Ah, mas eu não entendo nada desses gráficos, preciso aprender tudo? Não. Se você quiser seguir o Price Action, você vai analisar o que o preço está fazendo e o contexto do mercado. Você até pode, se quiser, adicionar algum indicador, mas o fundamental é a leitura das barras e os padrões de comportamento que se repetem. É bem mais simples do que você imagina. Bom, hoje você conheceu um pouco da minha história, entendeu como funciona o mercado financeiro, entendeu que todos os dias bilhões de reais estão movimentando o mercado e que você tem a chance de pegar uma partezinha desse dinheiro e colocar no seu bolso. Hoje você também entendeu que existe sim um jeito simples de lucrar toda semana trabalhando sozinho, poucas horas por dia, de qualquer lugar do mundo, simplesmente usando o movimento do dinheiro a seu favor. Você também descobriu hoje que não precisa vender nenhum produto para ganhar dinheiro, que não precisa montar uma empresa nem contratar funcionários, muito menos esperar 10 anos investindo para ver algum retorno. Na próxima aula, eu vou aprofundar no Price Action, vou mostrar exemplos práticos de como identificar se uma tendência está forte e se existe uma oportunidade para você lucrar. Eu também vou falar do plano de trading, algo que foi absolutamente fundamental para que eu conseguisse me tornar consistente e que eu acredito que possa ser o ponto de virada para você também. E o mais importante, eu vou continuar mostrando para você que qualquer pessoa comum pode lucrar toda semana com o movimento do mercado. Não importa se você está na faculdade, se tem 60 anos, se trabalha 8 horas por dia em um emprego chato, o mercado funciona quando você aprende a leitura de preço e estrutura um plano para ganhar dinheiro com isso. Ah, mas eu não tenho tempo para operar porque eu trabalho durante o dia. Não tem problema. Você tem mercados que são 24 horas fora do Brasil. Você pode operar à noite, pode operar de madrugada, pode operar antes do trabalho também. Então, eu espero que até aqui esse conteúdo tenha dado uma noção ampla de como o mercado financeiro funciona e como pessoas comuns podem lucrar participando desse movimento. Não é preciso ser milionário, não precisa ser PhD em matemática, é preciso ter um método, um plano e disciplina. Amanhã, na próxima aula, você vai entender o método Price Action para identificar tendências e entender como lucrar com essas tendências. O plano de trading para trazer segurança para os seus resultados. Então, se você está em busca de realmente lucrar toda semana, dedicando poucas horas por dia, de qualquer lugar do mundo, então não perca a próxima aula. Ela pode ser o passo que vai separar o antes e o depois na sua vida financeira. Assim como foi na minha. E como eu disse lá atrás, se no começo você ficar meio desconfiado ou perdido, tá tudo bem, é normal. Mas se você quiser ter resultados diferentes do que tem hoje, precisa abrir um pouco a sua mente, estudar algo a fundo e colocar em prática. Assim, você vai ver que o mercado financeiro tem muito mais oportunidades do que obstáculos. Você só precisa dar o próximo passo, que é a próxima aula. Eu te vejo na próxima aula. Grande abraço e é isso aí.